Boa tarde, gente. Como vocês estão? Pois é, vamos para mais uma aula, né, de geografia, tá? Para dar continuidade aí ao nosso conteúdo, né? Que, a princípio, é sobre o povo brasileiro, tá? Bom, a diversidade étnico, né, racial brasileira, né, ela tem aí umas interações entre diferentes etnias e culturas, já que houve o processo de miscigenação dos povos, né? Aqui já tinham os índios, chegaram os portugueses, depois trouxeram os africanos, consequentemente veio outros povos, né, até asiáticos, e houve essa miscigenação. Então, houve essa diversidade étnico-racial, tá? Cada grupo de pessoas, quando chega, né, no Brasil, ele acaba trazendo, né, consigo os costumes, religiões, tradições e outras manifestações culturais próprias, né? E também eles acabam agregando a cultura deles à nossa cultura. Então, há uma troca real, né, de cultura, de tradições, religião, manifestações, certo? Então, isso é bastante interessante. E aqui eu até botei, né, para vocês a diversidade que a gente pode encontrar em nosso país, né? Por outro lado, né, as culturas, né, da mesma forma se difundem e os imigrantes, né, também absorvem nossas culturas e nossos valores, tá? Quando a gente recepciona eles e acolhem, acaba havendo isso. Portanto, há um encontro, né, de culturas e é uma oportunidade para que a gente aprenda também a respeitar a cultura alheia, né? A cultura do outro, a religião, a tradição, a música, a dança. Então, a gente tem que respeitar. Não é só porque eles vieram aqui à minha terra, então eles têm que só fazer da minha cultura. Não. A gente também tem que respeitar a cultura deles e agregá-los, certo? No Brasil, né, a língua oficial é o português, nós sabemos, mas há uma forte influência aí das línguas indígenas e africanas, né? De acordo com o último censo demográfico que tivemos, que foi em 2010, agora em 2020 íamos ter outro que foi adiado por conta da pandemia, né? Há mais ou menos, né, 274, né, línguas indígenas faladas no Brasil, além do português que nós falamos, né? E seus falantes compõem aí uma parcela, né, reduzida da população. Então, assim, é muito idioma falado, né, em poucos lugares, porque só são tribos indígenas que vão estar falando esses idiomas. Mas no tocante geral, o Brasil vai estar falando português, né? Aqui eu trouxe para vocês, né, a variante de algumas tribos indígenas que a gente sabe que existe no Brasil, tá? No Brasil até eu sei que muitos iriam perguntar aí, que na floresta amazônica existem tribos indígenas que não têm contato com o homem branco, é verdade. E eles não aceitam o contato, né? Eles são bastante isolados. Você já percebeu aí, né, que os brasileiros têm formas diferentes de falar a língua portuguesa, né? Os dialetos, os sotaques, isso é as variações regionais, né? Justamente por conta aí dessa diversidade étnica, né? Assim como cada região, há uma maneira diferente, né, de pronunciar as palavras que existem, né? As expressões típicas aí. Um exemplo tá aqui, né? Aipim, mandioca, macaxeira, olha quanto nome. 3 nomes diferentes para a única coisa, né? Em alguns lugares vão chamar de aipim, em outros lugares vão chamar de mandioca, e em outros lugares vão chamar de macaxeira, né? Que é um exemplo atribuído a uma raiz, né, que passou a fazer parte da base alimentar brasileira, tá? Então, uma mesma coisa pode ter vários nomes. Os sotaques, né, do Brasil, portanto, estão relacionados aí a essa diversidade da população, né, que conta aí com a grande dimensão do seu território e recebeu a influência de várias culturas, tá? Como a gente já havia estudado. Por parte também de países, né,
também uma maneira própria de pronunciar as palavras, né? Como no Rio Grande do Sul, eles, por exemplo, né, traz aí um sotaque puxado para o espanhol, já que eles fazem divisa com a Argentina e lá falam espanhol, né? Já sofreu influência aí dessa língua. Já no Rio de Janeiro, né, que já foi, vou lembrar vocês, que o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, né, depois do Império, né, eles costumam pronunciar a letra S, né, guarda bem semelhanças aí com a língua portuguesa, então eles puxam muito, né, dizem que os cariocas acabam chiando muito, né, e isso aí é uma influência, né, da colonização ainda portuguesa. Né? É importante lembrar de que não existia sotaque, não existe, né, sotaques ou dialetos aí que seja mais ou menos correto ou mais ou menos bonito, né, um mais que o outro, aí todos fazem parte da identidade do país, né, refletindo aí a sua história e sua geografia, do patrimônio cultural de um território, né, como a oxente, oxe, bar, meu, uai, né, caraca, vice, né, esses são os grandes sotaques e formas de falar brasileira, tá? Agora nós vamos trabalhar esse textinho, e esse texto, né, vocês vão depois, na escola, né, vocês vão pegar o material, vai ter a atividade de geografia, e esse texto vai até junto com vocês, porque vamos ter uma atividade em cima também desse texto, para a gente fixar aí esse conteúdo, tá ok? E o texto diz assim: somos todos igualmente diferentes. A genética mostra que ninguém é melhor que ninguém, né? E ele diz aqui, no planeta inteiro, há mais de 7 bilhões de pessoas, e cada uma delas é um ser único no mundo. Basta olhar ao redor, né, para percebermos as diferenças, seja no temperamento, nas atitudes, na religião e nas culturas. Por alguma razão, esses elementos fazem, né, mais diferença do que a gente deveria fazer, né? Não é mesmo isso aí? Se olharmos para a história do Brasil, já conseguimos perceber alguma coisa, né? Aliás, somos resultado dos índios que viviam aqui, dos colonizadores portugueses, que chegaram por volta de 1500, né, dos anos 1500, e dos africanos trazidos, né, como escravos. Então, já vem aí uma grande miscigenação. Além deles, há imigrantes que foram chegando ao decorrer dos anos, né? Só por aí já dá para perceber que somos um povo muito bem misturado, né? Mas que compartilha traços em comum. Você já se perguntou sobre o que nos faz ser diferentes ou semelhantes um do outro? Em primeiro lugar, todos temos um DNA, né? E o que significa esse DNA? Eu vou dizer a vocês até que a palavra é bem complicada de pronunciar, tá? É uma sigla para uma palavra bem complicada. Ácido desoxirribonucleico. É difícil, né? Bom, ele até diz, né? Duvido que você consiga pronunciá-lo bem rapidinho. Eu acho que eu mesmo não conseguiria, tá? Muito difícil. Pois bem, vamos simplificar. Esse DNA, né, contém aí instruções genéticas que coordenam, né, o desenvolvimento e o funcionamento dos seres vivos, tá? Por meio dele, é possível saber mais sobre a natureza humana, compreender as doenças, né, descendências e outros tantos de dados, ou seja, é muita coisa em uma única informação. É como se fosse um livro com mais de 3 bilhões de letras e muitas informações sobre o corpo humano. Em Minas Gerais, um cientista estuda muito essa área, que se chama genética. O nome dele é Sérgio Pena. Você sabia, por exemplo, que 99,5% dessas informações presentes no DNA são iguais entre as pessoas? Então, somos todos iguais, né? Só 0,5% são diferentes. É o que nos torna especial. Cada um é diferente, né? Mas
já é o bastante para garantir que cada um de nós sejamos único no mundo todo, certo? Então, apesar de muitas influências, apesar de toda a miscigenação, nós somos únicos. Bom, gente, nosso conteúdo é esse, tá? Bom estudo para vocês e qualquer dúvida, me chama no privado que a gente conversa e eu esclareço qualquer dúvida para vocês, tá certo? Até a próxima!